o quinto elo. E o quinto elo que a gente queremos falar é sobre o trabalho. O trabalho, meus irmãos, trabalho é dom de Deus. Trabalho é dom de Deus. Mas a pergunta que se faz primeiro, quando tratamos desse assunto, por que surgiu o trabalho? O trabalho surgiu, de acordo com a Bíblia, após a queda de Adão e Eva. Quando Adão e Eva desobedeceu a ordem de Deus, porque está escrito na Bíblia assim, que ele deu ordem que ele poderia com Eva comer todo o fruto de qualquer árvore, mas ele não poderia comer da árvore da ciência do bem e do mal. Aí já cai por terra um ponto doutrinário, que as pessoas dizem que Adão e Eva comeu uma semente, mas eu quero dizer que Adão e Eva não comeu nenhuma semente e tampouco comeu a maçã, como muitos ensinam. Na verdade, Adão e Eva comeu um fruto da ciência do bem e do mal, uma árvore especial do jardim que ele não poderia comer e comeu. Mas porque eles comeram, porque eles quiseram? Não. Porque o inimigo da nossa alma, em forma de serpente, seduziu Eva a comer e a dar ao seu marido. Aí foi por causa disso, minhas irmãs, que surgiu o trabalho. Sabia disso? O trabalho surgiu após a queda de Adão e Eva. Se não fosse Adão e Eva, era Deus que ia cuidar da gente e a gente não ia se cansar de tanto trabalhar para ter o pão de cada dia. Mas por causa de Adão e Eva, aí a Bíblia diz que veio a consequência do pecado. A Bíblia diz que a mulher ia ter dor de parto, o homem ia trabalhar para dar de comer a família e a serpente ia rastejar sobre o chão. E assim acontece até hoje. Estão dando para entender? Mas o trabalho, meu irmão, é dom de Deus. E é melhor trabalhar para conseguir as coisas de forma honesta do que pegar sem pedir. Não é verdade? É melhor trabalhar e ter as coisas de forma honesta, com o suor do seu trabalho, do que pegar algo de alguém sem pedir. Porque aí é pecado. Mas aí a gente entende que o trabalho, ele deve ser entendido de uma maneira diferente. A Bíblia nos ensina que a gente devemos fazer conforme a nossa força. Está dando para entender? A Bíblia diz que nós temos que fazer conforme a nossa força. A gente só devemos fazer até onde a gente pode fazer para não sofrer depois com as consequências de passar do limite do nosso corpo físico. Porque nós sabemos, meu irmão, que tudo na vida tem limite. Para trabalhar de acordo com a lei é 8 horas por dia. Se a gente passar disso, a gente pode ficar cansado, pegar uma estafa mental e parar em cima de uma cama fraca e debilitada. Mas trabalhar, meu irmão, é bênção de Deus. Por que que trabalha? Para conseguir as coisas de forma honesta e para dar o sustento a cada dia da mulher e dos filhos. Trabalho é bênção de Deus. Mas eu falei no início que tudo tem limite. Trabalhar tem as horinhas certas de trabalhar. Se trabalhar demais, o que é que acontece? A pessoa cai em cima da cama, fica fraca e debilitada. Isso me lembra de um testemunho de um irmão. Me lembra de um testemunho de um irmão que trabalhava muito e não tinha tempo para descansar e nem tempo de servir a Deus. O que foi que aconteceu? Esse irmão, infelizmente, ficou 30 dias arriado em cima de uma cama sem se levantar, nem conseguia comer e nem tampouco dormir. Então, irmão, trabalho é bênção de Deus. Mas a gente temos que ter limite de trabalho.
E eu falei no início para vocês que era Deus que ia cuidar da gente. Mas por causa de Adão e Eva que pecaram contra Deus, o trabalho entrou no mundo. A Bíblia diz: você vai comer do sol do seu trabalho, a mulher vai ter grilo de parto, a serpente vai rastejar sobre o chão. Aí era Deus que ia cuidar da gente. Mas por causa disso, agora é o homem que tem que trabalhar para dar de comer ao filho e à mulher. Mas é bênção de Deus. É melhor trabalhar, como disse no início, e conquistar as coisas de forma honesta do que pegar dos outros sem pedir, que aí é pecado contra Deus. Então não é para entender? Mas tudo, como eu disse no início, tem limite. Como eu falei no início, a lei prega que um trabalhador deve trabalhar 8 horas por dia. Passou disso, já não é aconselhável por causa do desgaste físico e mental. Quem trabalha no pesado sabe o que eu estou dizendo, não é verdade? Mas a palavra de Deus nos traz, meus irmãos, algumas orientações aqui no estudo. Diz assim: a ideia que muitos têm sobre trabalho é de que é um peso. E isso para quem não gosta de trabalhar, não é verdade? Olhe, a ideia que muitos têm sobre trabalho é de que é um peso. Aí eu falei no início, é de quem? Isso é para quem não gosta de trabalhar. Para aquelas pessoas que acham que Deus vai descer do céu e dar tudo na mão. É assim que Deus faz? Não. Deus faz a parte dele e nós a nossa. Aí a pessoa quer trabalhar, quer arrumar um emprego para ter um trabalhinho e não ficar dependendo do pai e da mãe. Mas fica deitado 24 horas e não tem coragem de entregar o currículo, como é que vai ter emprego? Não tem como. Não é verdade? Se não se levantar para fazer a nossa parte, não tem como adquirir alguma coisa. Mas tem gente esperando Deus do céu descer para dar um emprego na mão dele, para dar um trabalho na mão dele. Mas a Bíblia diz que nós temos que fazer a nossa parte para ele fazer a parte dele. Se você entregar o currículo, ore a Deus que Deus vai abrir a porta de emprego. Se você entregar o currículo na empresa, na escola, ore a Deus, que Deus está vendo o seu esforço, o seu sacrifício, a noite mal dormida. Mas se você entregar, Deus vai honrar a sua fé e vai abrir a porta de emprego para lhe abençoar e vai dar um trabalho abençoado. Mas para quem não gosta de trabalhar, diz que é um peso, que nada. Eu tenho meu pai e minha mãe que me dá. Mas eu pergunto, e o pai e a mãe vai viver a vida toda? O pai e a mãe vai viver a vida toda? A gente tem pai e mãe a vida toda? Não, meu irmão, não vou trabalhar não, que graças a Deus eu tenho meu pai, tenho minha mãe. Aí eu pergunto, abençoado, mas seu pai e sua mãe vai viver a vida toda? Para lhe dar de comer, para lhe dar de vestir, para lhe dar de calçar. Meu irmão, nós temos que ter responsabilidade. Porque eu falei no início para os irmãos, o que foi que Deus disse a Adão? Você vai comer do suor do seu trabalho. Então, quer comer, para comer tem que trabalhar. É melhor trabalhar para comer do que pegar sem pedir. Para tudo, meus irmãos, a Bíblia tem uma resposta para nos dar. Amém? Aí diz assim o estudo em curso. Como eu falei, no grego a palavra para trabalho é posnos, tem como significado pena, sofrimento, fadiga. Em latim é a palavra tripalim, um instrumento e tortura de 3 paus. Portanto, trabalho nesse caso significa tortura, sofrimento. Essa é a visão que muitos têm do trabalho, né? Tem, porque as pessoas acham que todo trabalho é desgastante. As pessoas acham que todo trabalho é desgastante, mas não é. Trabalho desgastante é quando trabalha de manhã até de tardezinha debaixo do sol quente numa roça, é um trabalho desgastante, né? Mas não tem jeito, se não trabalhar, não tem como comer, não é verdade? Trabalho desgastante é pegar peso, pegar no pesado, de manhã até de tarde, é trabalho desgastante, é verdade. Mas não tem jeito, se não trabalhar também não tem como comer, não é verdade? Mas
eu quero dizer aos irmãos que a gente deve fazer a nossa parte para Deus fazer a dele. Quer trabalhar? Ore a Deus, entregue o seu currículo. Após entregar, ore a Deus e Deus vai honrar sua fé. Mas se a gente achar que Deus é obrigado a descer do céu para entregar na nossa mão e não fazer a nossa parte, não vai adiantar nada. Não é verdade? E não coloque na mente que vai ter pai e mãe a vida toda, porque a pai e a mãe um dia passa. E a gente temos que aprender a ter responsabilidade e correr atrás com a ajuda de Deus para ter as nossas coisinhas para a glória do Senhor. Amém? Visto que hoje é falando sobre o trabalho, aí para muitos diz que o trabalho é sofrimento. Em alguns casos é. Trabalho debaixo do sol quente na roça é sofrimento mesmo, né? Pegar no pesado. Mas tem trabalho leve, tem trabalho ali na empresa, tomando café, tomando guaraná. Tem trabalho ali em administração, repartição pública, municipal. Mas isso aí é porque a pessoa estudou para aquilo e Deus abençoe e deu certo, né? Mas não é, nem todo mundo tem essa oportunidade, nem todo mundo tem essa chance. Mas eu quero dizer aos irmãos, nem por isso se vergonhe do trabalho que Deus me deu, porque você está trabalhando e conseguindo as coisas de forma honesta e de forma correta. Certo? Agora, eu disse a vocês no início, a gente não pode trabalhar demais, não é verdade? A Bíblia nos ensina que nós temos que aprender a remir o tempo. O que é remir o tempo? Sabe o que é remir o tempo? É separar para cada coisa um determinado horário. Falei no início, trabalha quantas horas de acordo com a lei? 8 horas. Depois vai fazer o quê? Descansar, porque ninguém é de ferro, nós somos de carne e osso. Como diz o pastor, que eu tive um pastor que dizia bem assim: pastor, o santo é de barro, não é possível que esse santo um dia não quebre, que é de carne e osso. Esse santo é de barro. Não é possível que irmão José já é super-homem que faz tudo 24 horas no ar. Meu irmão, eu vou parar um pouco aqui porque o santo é de barro, dele quebra. Tem que ter limite, pelo amor de Deus. Eu tinha um pastor que era assim, que achava que nós tínhamos que estar 24 horas ali. Meu irmão, o santo é de barro, um dia vai quebrar. Aí sabe o que irmão José faz? O pastor sempre já sabe. Eu digo: pastor, hoje eu não vou para o culto não, porque eu estou com a mente cheia. Eu vou dormir, só me acordo amanhã 10 horas da manhã. Aí dá para ter me acordar 10 horas, porque eu não trabalho mesmo pesado. Aí 10 horas me acordo e já estou com a mente boa. Agora se forçar, aí o cara fica meio agoniado, estressado, os nervos agitam, altera e fica aquele negócio ruim na mente. Nem assim? Quando a pessoa trabalha demais, sem descansar o corpo e a mente, nem assim que acontece. Aí dá um estresse, dá um negócio assim, que a pessoa dá um negócio ruim na cabeça e não aguenta ver ninguém perto, qualquer coisa já quer brigar. Nem assim que acontece. Tá chamando. Não é assim mesmo? Porque tudo, não é assim mesmo, tudo tem que ter limite. A Bíblia ensina que nós temos que ter, a Bíblia ensina que a gente tem que ter temperança. Traduzido, o que é temperança? É equilíbrio. Para tudo tem limite, né? Amém. E eu falei no início para os irmãos desse abençoado que eu conheci, que já dorme no Senhor, que o homem parece que era de fé, meu irmão. Não parava não, trabalhava, depois de trabalhar ia fazer outra coisa, depois de fazer outra coisa, já ia para outra coisa. E não parava para nada, para descansar. No final acabou passando 30 dias em cima da cama, debilitado, sem querer comer, sem querer dormir, com a tal da estafa mental e início da depressão. E é assim que Deus quer? Não, porque a Bíblia diz que isso é sacrifício de tolo. Mas lembre-se disso, meus irmãos, que a gente não vai esperar que Deus desça do céu para dar nas mãos, não é verdade? Tem que correr atrás. Tem que botar o currículo, tem que tentar, vá tentando, vá orando, vá tendo fé que um dia dá certo, em nome de Jesus, amém? Aí o estudo bíblico diz assim, que já vou passar para nosso pastor local que já chegou, graças a Deus, né? Diz assim: ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, aquela história que eu falei no início, e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e erva daninha, e você terá que alimentar-se das plantas do campo com suor do rosto. Você